Olá, sejam bem-vindos ao canal Pílulas de História, nossa aula sobre Brasil Segundo Reinado, segunda parte, onde vamos tratar da política externa do Brasil. Bom, a política externa do Brasil durante o Segundo Reinado, ela vai ser marcada principalmente, por uma forte atuação diplomática, mas também pelo envolvimento em alguns conflitos. E há de se destacar principalmente os conflitos e a mediação diplomática com a Inglaterra e com os países aqui fronteiriços com o Brasil, aqui da nossa bacia platina. Então, com a Inglaterra, nós temos aqui que destacar aqui como evento iniciador de alguns conflitos o chamado Bill Aberdeen, que era uma lei inglesa em que os ingleses se arrogavam o direito de interceptar embarcações, interceptar os navios negreiros que continuavam a praticar o tráfico negreiro pelo Atlântico. E isso era justificado, entre outras coisas, porque o Brasil já havia feito, dado vários sinais de que iria acabar com esse tráfico, inclusive fechando alguns acordos com a Inglaterra e estabelecendo uma lei, que é chamada Lei Feijó de 1831, extinguindo o tráfico de escravos. Bom, essa é a lei que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Dá para se imaginar que foi uma lei que nunca foi cumprida, assim como foi estabelecida. Ela simplesmente foi uma lei para agradar os ingleses. Qual o interesse dos ingleses aí? Bom, podemos elencar como causas, claro que os valores liberais defendidos pelos ingleses, uma pátria que tem um parlamento e pensadores também pródigos em defesa de valores liberais. Podemos aqui levantar também as questões da deslealdade da concorrência entre as nações que têm a escravidão como mão de obra. Então isso prejudicava os negócios ingleses. Podemos aqui também levantar como terceiro motivo, o fato da Inglaterra, um país industrial, defensor do trabalho da mão de obra assalariada, ver no seu sistema de produção industrial o Brasil como um grande mercado consumidor que, no entanto, utilizava mão de obra escrava. Então, o fim da escravidão colocaria o Brasil no mercado de trabalho assalariado e produziria aí uma grande massa de consumidores. Mas também gostaria de ressaltar aqui que foi também uma represária a tarifa Alves Branco. Foi a tarifa que instituiu impostos sobre importação dos produtos ingleses para o Brasil. Então as taxas eram grandes, a tarifa Alves Branco foi colocada em vigor em 1844. Então, como uma represária comercial, também o Bill Aberdeen, ele veio a fazer parte desse jogo aí comercial, uma represária. Bom, e é uma questão mal resolvida, Na verdade, isso não vai ficar muito bem resolvido. Os brasileiros vão reclamar bastante, principalmente os comerciantes de escravos e os escravocratas, os fazendeiros escravocratas, porque a mão de obra escrava vai então decair e vai se tornar mais cara. Essa é uma questão entre os dois países mal resolvida. Bom, questão Christie, A questão Christie, na verdade, ela é uma sequência de eventos, em que a participação do embaixador William Douglas Christie, ela é uma participação um tanto quanto negativa, Isso começa lá atrás, por volta de 1861, com brigas entre embarcações brasileiras no porto do Rio de Janeiro, em que nessas brigas um marinheiro brasileiro acaba morrendo afogado. Ele cai no mar, era noite, e ele acaba se afogando, e aí é cobrado que as autoridades inglesas entregassem então este marinheiro responsável, este inglês responsável pela confusão que levou à morte do brasileiro. A reação dos ingleses, ela não é nada amistosa, ela é bastante hostil, e aí fica assim o primeiro ponto nesse desgaste dessa relação aí envolvendo a atuação do Christie.
E em 1861 também, um navio inglês no Rio Grande do Sul, ele é atacado, né, e ele é saqueado e também é afundado, né? O Christie logo arroga-se no direito de acusar brasileiros disso e cobrar do Brasil uma reprimenda mais dura. Bom, em 1862, né, marinheiros ingleses no Rio de Janeiro, né, numa noite, inclusive alguns alegam que eles estavam bêbados, e eles são presos. E esse é, assim, o ponto onde normalmente se inicia a tratar da questão Christie. Acontece que, pelos eventos anteriores, então Christie passa a atuar de forma muito beligerante e menos diplomática, cobrando, né, as indenizações que ele alegava que a Inglaterra tinha direito, e aí manda que a Marinha Britânica apreenda 5 navios brasileiros, né, navios mercantes, como uma forma de pagar essas dívidas. Bom, o clima no Rio de Janeiro ele fica muito tenso, né, a população fica revoltada, inclusive estrangeiros, né, já que esses navios mercantes eles levavam mercadorias para o Brasil, né, inclusive de comerciantes ingleses, comerciantes portugueses. Então, pessoas que não tinham absolutamente meio que nada a ver foram prejudicadas, né? E aí, Dom Pedro II, inclusive, deixa claro que esses ingleses teriam uma reprimenda à altura, né? Inclusive com autorização, segundo algumas fontes, de passar fogo, como se fala na expressão, né? A coisa foi grave, entrou-se então o rei Leopoldo da Bélgica para a arbitragem internacional, e aí isso foi resolvido. Em 1865 as relações voltaram a um patamar mais amistoso. Bom, o segundo conjunto de questões aqui são as chamadas questões platinas, né? Na verdade, questões platinas designam uma série de eventos e conflitos em que o Brasil esteve envolvido com essas nações, Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Mais especificamente, a gente vai começar a tratar aqui da Guerra do Paraguai. Mas percebam que existe uma série de conflitos anteriores desde o período de Dom Pedro I, como a chamada Guerra da Cisplatina. A causa básica para todos esses conflitos aqui é o controle da navegação da Bacia do Prata e as disputas de fronteiras. Então, essa é a causa fundamental básica para todos esses conflitos. Cada conflito tendo algumas particularidades, sendo que essas duas, são causa básica sempre presente. Bom, só para a gente ter uma ideia aqui, coloquei esse mapa para a gente perceber, né, como, né, a chamada Bacia do Prata, a Bacia Platina, ela é limítrofe para muitos desses países aqui, para todos esses países, né? Que o Brasil, esse é um mapa mais contemporâneo, né? Essa divisão aqui pelo Rio Uruguai marca a separação entre Brasil e Argentina. Essa região aqui é a região do antigo Sete Povos das Missões, né? Que a Argentina recuperou a partir de um tratado com o Brasil, garantindo os seus limites sul, né? Temos aqui o Rio Paraguai, né, que sai fazendo a divisão, cortando o Paraguai e cortando a Argentina, né? Então vejam que também o Rio Paraná é um limite entre Paraguai e Brasil. Então, qual o interesse desse controle aqui? Vejam que esses rios permitem o escoamento de qualquer mercadoria, né, da produção desses países para o oceano. Então é importante estrategicamente e economicamente, né? Então esses limites e o controle dessa navegação ela é fundamental para todos esses países aí, né? Esses 4 países. Bom, falando mais especificamente da Guerra do Paraguai, que é o foco da nossa aula pelo resto do tempo aqui, né? É entender as versões historiográficas, tá? Na historiografia brasileira tratou de abordar a Guerra do Paraguai a partir de 3 vertentes, né? A primeira vertente que atribuía a Solano Lopes, né, a partir dos seus planos expansionistas, né? Solano Lopes é o líder paraguaio, né? Atribuía a ele a principal responsabilidade pela guerra. Então, um conjunto de historiadores que dizem que o começo da guerra vai pela atuação desenfreada de Solano Lopes. Outros autores, né, coloquei aqui como revisionistas, atribuem a responsabilidade da guerra à manipulação da Inglaterra, né? A Inglaterra manipulou
Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, haja visto o Paraguai está passando por um processo de desenvolvimento. E isso ameaçando os interesses ingleses, eles meio que manipularam esses países, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai e destruir assim esse exitoso sucesso, né, do Paraguai neste momento. E uma terceira corrente da historiografia mais atual busca entender as causas desse conflito, não apenas atribuindo culpados, mas compreendendo que havia essa luta, né, pela Bacia do Prata, porque ela era vantajosa economicamente e era, de certa forma, também uma forma de enfraquecer, né, os vizinhos. Então há uma disputa econômica também aí. E há também o processo próprio de consolidação desses estados. O que eu quero dizer com isso? O Brasil e o Paraguai eram estados que estavam mais consolidados politicamente, tinham problemas de fronteira, né? Mas a Argentina, nesse processo de formação do Estado Nacional, e também o Uruguai, além de buscar definir fronteiras, estavam se assentando no modelo político com muitas disputas. Então esse processo de formação dos Estados Nacionais tem que levar em consideração a questão da fronteira e da organização política desses países. E principalmente a Argentina e o Uruguai passavam por isso. Então a historiografia atual vai destacar a questão territorial e a questão da formação política desses países. Bom, há de se destacar que a Guerra do Paraguai é o maior conflito armado da América Latina, né? Causas secundárias, né? As disputas territoriais, o enfraquecimento dos rivais, como eu já disse. Para o Brasil era importante o acesso à província de Mato Grosso, né? No próximo slide eu vou mostrar com maior detalhe, né? E as alianças políticas, né? E aí eu detalhei aqui as alianças. Coloquei como jogadores, como players centrais dessa guerra aqui, o Paraguai e o Brasil, porque, como eu disse, eram nações que, do ponto de vista político, eram mais bem consolidadas. A gente percebe que, internamente, no Uruguai, havia uma disputa entre blancos e colorados, né? E aí, que o Uruguai, à esquerda, né? Blancos contra colorados, e à direita, a situação da Argentina, né? O grupo político de Buenos Aires, certo? E o grupo político que era opositor, o grupo político do interior, principalmente das cidades de Corrientes e Entre Rios, né? Esse grupo aqui no Uruguai, os colorados, e o pessoal do interior da Argentina, ele estava aliado com o Brasil, né? Em contrapartida aqui, do outro lado, estava, né, os blancos contra o grupo de Buenos Aires, a favor do grupo de Buenos Aires, junto com o Paraguai. Então temos assim as alianças. Bom, essa mesma organização eu coloquei nesse mapinha aqui só para se situar, né? A questão primeiro do Mato Grosso, como eu havia dito. Então o Mato Grosso, aqui com a sigla MS, porque o mapa é contemporâneo, está se referindo ao Mato Grosso do Sul, mas eram apenas um estado, uma província, então Mato Grosso, né? O Mato Grosso aqui faz fronteira com o Paraguai e tinha alguns limites que eram ainda contestados pelos dois países, né? O Paraguai querendo avançar nas fronteiras e o Brasil querendo permanecer e avançar do lado contrário, né? Então, o Brasil precisava ter acesso ao Mato Grosso. Por quê? Por que não por São Paulo, pelo Paraná, nesse sentido aqui, né? Porque, vamos lembrar, a colonização do Brasil se deu a partir do litoral. Então, essas regiões interioranas, elas eram de difícil acesso, né? Questão das matas, então havia pouco conhecimento, era acesso difícil. Então, para o Brasil era importante ter acesso ao Mato Grosso aqui para garantir e efetivar a posse desse território aqui, e para isso era necessário subir esses rios, desenvolver a navegação aqui, principalmente pelo rio Paraná, certo? E aí o Brasil se alia com que grupos, né? O Brasil vai se aliar aqui com, na Argentina, o grupo do interior. Olha aqui as cidades de Corrientes e Entre Rios. Desse modo, o Brasil está garantindo a posse do rio Uruguai e também, né, a navegação do rio Paraná, certo? Bom, para a situação do Paraguai, sobrou para... e o Brasil aqui, em termos do Uruguai, né, vai se aliar com o grupo de Montevidéu, né, justamente na foz aqui do Rio da Prata. Bom, na bacia do Rio da Prata. Já o Uruguai, aqui em vermelho, né, vai se aliar com o grupo político de Buenos Aires, então fica bastante distante
daqui do controle do Rio Paraná, né? Era preciso que o grupo de Buenos Aires se tornasse hegemônico, né? Para conseguir o acesso paraguaio ao rio, e vai se aliar ao grupo político uruguaio do interior aqui da região, tentando garantir assim, né, alguma navegação pelo rio Uruguai. Bom, geograficamente e a questão dos aliados é essa a disposição. Qual é o contexto de cada país? Cada país aqui tem um contexto muito especial. O Paraguai, passando por uma ditadura de Solano Lopes, que herdou o poder do seu pai, né, e onde não havia liberdade política, e passava também, né, por outro lado, por um desenvolvimento, um processo de alfabetização, de modernização e um processo de expansão, início até de um incipiente industrial, né? O Brasil, um império que era consolidado politicamente e, inclusive, intervia na política de outros territórios, principalmente em favor de seus cidadãos. O Uruguai, né, nesse conflito entre blancos e colorados, que chegou a ter, inclusive, guerra civil, né, o governo dos blancos ele perseguia alguns cidadãos brasileiros aqui, justamente por essa rivalidade que existia entre Brasil e Uruguai. Lembrar que o Uruguai é fruto, né, da dependência do Uruguai de uma guerra entre Brasil e Argentina. E o que acontece aqui é que vai ser necessária a mediação diplomática tanto do Brasil como também da Inglaterra nesse conflito entre blancos e colorados, e isso, né, é feito de um modo mais extremo quando a diplomacia não dá certo, através de intervenção do Brasil no Uruguai, também depois na Argentina, certo? E na Argentina a disputa política também. Então nós temos também aqui, né, na Inglaterra, a Inglaterra com algum interesse econômico. Esse é o contexto. Quais são as causas imediatas? Então o Paraguai, que objetivava uma saída para o mar, né, através desses rios, né, fez alianças com o grupo político de Buenos Aires e tentou também anexar algumas regiões no território do Brasil, expandindo seu território, e também na Argentina, né? Então, esse processo de expansão territorial, né, ele é fundamental aqui para entendermos as pretensões, as causas imediatas do lado paraguaio. O Brasil, que vai intervir na Guerra Civil do Uruguai, como eu já disse, né, vai depor o Aguirre e vai levar a ascensão do lado dos blancos, dos colorados, né, do Flores. O Paraguai, então, ao perceber isso, vai romper relações diplomáticas com o Brasil, né, e vai estabelecer uma aliança do Paraguai com os blancos, né, e na Argentina com o grupo do ditador Rosas. Bom, acontece que em 1864 o Paraguai inicia uma escalada e captura um navio mercante brasileiro, e nessa captura do navio mercante brasileiro está o presidente da província do Mato Grosso, que estava indo tomar posse aqui subindo os rios. E aí inicia-se a guerra, né? Declarando guerra contra o Brasil e atacando o Forte Coimbra e cidades aqui do Mato Grosso, né? Também invade a região da Argentina para ameaçar os aliados brasileiros. Em 1865 o Brasil declara guerra. Como é que foi o contexto da guerra? Em 1865, quando o Brasil declarou guerra, ele promoveu o alistamento, né, dos chamados voluntários da pátria, inclusive de escravos. E normalmente passa esse contexto aqui da Tríplice Aliança. O Brasil formou uma aliança em 1865 com o governo argentino e uruguaio, que eram governos que estavam ao seu favor agora. Lembrar que o Brasil ajudou, né, esses governos a subirem ao poder contra os seus opositores, contra o Paraguai. Ora, essa demonstração clássica aqui, né, da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, ela é um tanto quanto ilusória. Vamos lembrar que o Paraguai também tinha aliados do lado da Argentina e do lado do Uruguai. Só que seus aliados, apesar de fortes economicamente e politicamente, eles não estavam no poder. Então a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai e Paraguai, eu deixo aqui essa observação, esse asterisco. E vemos aqui, né, que o Paraguai sozinho, ele tinha mais soldados do que todos os outros. Então foi preciso que o Brasil desenvolvesse, né, um programa de alistamento muito forte. Do lado da Tríplice Aliança, tem a presença inglesa dando retaguarda financeira, né, fornecendo empréstimos para que a Tríplice Aliança se armasse. Bom,
O conflito, a gente vai perceber as vitórias iniciais do Paraguai na Argentina e no Brasil, aqui na região do Mato Grosso no Sul. Então essas áreas aqui são áreas conquistadas pelo Paraguai, áreas em amarelo, né? E depois eles no final vão perder, inclusive regredir para essas áreas de laranja aqui, certo? Então vemos que o Paraguai ganha territórios aqui perto do Mato Grosso, aqui na região do Paraná, né? E também um pouco Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e um pedacinho do Uruguai, área justamente onde estavam os aliados brasileiros. Depois o jogo começa a virar. Vamos aqui ver um pouco as batalhas, tá? 1865, né? Tudo começa, como eu disse, né? Aqui na região de Corumbá, né? Próximo a Corumbá, com o sequestro do presidente da província do Mato Grosso, né? Ele vai ser preso, inclusive vai morrer na prisão. Alguns relatos falam que ele morreu de fome, né? Inclusive, tão maltratado que foi. E aí, em 1865, a gente tem a Batalha Naval do Riachuelo, né? Então, a Marinha Brasileira ela é importantíssima nesse processo dessa guerra, né? Em 1866, a gente tem a chamada Batalha do Passo da Pátria, né? A invasão do Paraguai, junto também com a Batalha do Tuiuti, que é a batalha mais sangrenta. Em 1867, o exército brasileiro é obrigado a se retirar da região de Laguna, né? Tinha avançado e depois foi obrigado a fazer uma retirada estratégica. É uma batalha também de destaque, né? Em 1868, vemos aqui a tomada do Forte Humaitá e a chamada Dezembrada de Itororó, né? Que são guerras de trincheiras, principalmente a batalha do a tomada do Forte Humaitá, uma batalha longa de 2 anos, né? E por fim, em 1869, a campanha da Cordilheira, junto com a Batalha de Campo Grande ou Batalha de Los Niños. Essa Batalha de Campo Grande e a Batalha de Los Niños é considerada a principal batalha, porque é a batalha onde o exército brasileiro começa, né, e invade a capital paraguaia, Assunção. Bom, também chamada de Batalha de Los Niños, pelo lado paraguaio, porque o exército paraguaio, né, já estava dizimado e o Solano Lopes coloca aí, né, como soldados, né, uma série, milhares de crianças. Então o exército paraguaio dizimado, ele colocou crianças para lutar e, né, o papel que o exército brasileiro fez, né, de massacrar o exército inimigo formado por crianças é algo realmente muito questionado. Em 1870, né, fugido o Solano Lopes, né, o Brasil já praticamente com a guerra vencida, a guerra termina com a prisão e morte, na verdade, de Solano Lopes. Bom, o Memorial dos Combatentes, coloquei aqui para a gente analisar algumas fotografias. Aqui à esquerda, né, as crianças paraguaias que serviam ao exército paraguaio, a presença muito marcante, né, no exército brasileiro de escravos, certo? Os escravos que se alistaram como voluntários da pátria, né? Coloquei aqui a Jovita Feitosa, que foi uma mulher que se alistou e tentou ir à guerra. Então vejam o tamanho da comoção, né? Como essa batalha moveu. Inclusive, além do alistamento dos escravos, como também, inclusive, no caso da Jovita Feitosa, uma mulher que tentou ir à guerra. A presença escrava ela é tão marcante, né, no exército brasileiro, que aqui um periódico paraguaio de 1867, né, ele coloca aqui uma ilustração de como se caçam os negros, né? Então os paraguaios caçando o exército brasileiro, e vejam que eles colocam aí a questão a presença dos negros, ou seja, dos escravos no exército brasileiro, né? Aqui uma procissão, e aqui falar um pouco dos oficiais, né? Este aqui é o Solano Lopes, né, o líder paraguaio, né? Alguns relatos falam que ele foi justamente identificado quando estava disfarçado no meio do exército. Foi identificado pelo exército brasileiro lá no cerco de Cerro Coroá, justamente porque estava muito bem nutrido e contrastava com a miséria dos seus soldados, né? O Duque de Caxias, fundamental na mudança do posicionamento do Brasil na batalha, haja vista ele criar todo um sistema de logística, melhoria da estrutura, principalmente para as guerras de trincheiras, né? Afinal, o Brasil passou a vencer a guerra não somente por estratégia militar, mas também por dar boas condições aos seus soldados.
E a fase final da guerra, né, principalmente na Batalha de Los Niños, é atribuída aqui ao Conde de, que era o marido da princesa Isabel. A ele é atribuída a responsabilidade pelo massacre, né, e pelo exagero que as tropas brasileiras fizeram no Paraguai. Destaco aqui também o almirante Tamandaré, né, já que a marinha teve papel fundamental. Consequências da guerra: o grande decréscimo populacional paraguaio, né, aproximadamente, alguns relatos falam que 90% dos homens foram mortos, então houve um problema aí na questão do crescimento vegetativo, né, crescimento da população paraguaia, já vista os homens terem morrido, né, as dívidas, as perdas territoriais e estruturais, né. A Argentina anexou algumas terras e ficou endividada. O Uruguai vai fortalecer suas fronteiras e a parceria com os seus aliados. A Inglaterra, né, vai sair como grande credora, aí, já que não participou da guerra, mas emprestou muitos recursos. E o Brasil, né, a gente vai ver que vai reafirmar suas fronteiras no sul, né, conseguiu acesso ali, manter ao Mato Grosso, o número de mortes, né, de 50 mil homens, um endividamento muito grande, como visto na imagem anterior. Essa imagem aí, vejam a dívida brasileira, né, e um fortalecimento político do Exército. A partir daqui a gente começa a ver algumas mudanças. O Exército, ele volta muito fortalecido e ele quer participar da política, né? Um fortalecimento também da nacionalidade, né? Uma guerra que uniu os brasileiros, inclusive, né, negros e brancos. E aí começa cada vez mais forte a aumentar o questionamento que já se existia sobre a escravidão, né? E vamos, como passo seguinte, ver que o escravismo entra em crise, né? E um questionamento sobre o modelo político, né? Ora, se o Império começa a não poder resolver certas questões, né, a gente vai ver a partir de 1870, existe uma solução batendo as portas, que é a República, o movimento republicano. E existe o Exército querendo protagonismo. Tudo isso vai dar causa aqui à chamada crise do Império. Bom, pessoal, terminamos assim esta aula, né? Uma aula um tanto quanto longa, mas fundamental. Bons estudos, até a próxima.